Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para um resumo. Na verdade, hoje quero fazer um resumo, não um estudo da lição, porque estou um pouco mal da garganta. Também estou em outro lugar onde há muito barulho de carros. Assim que vou fazer um pequeno resumo da nossa lição, as respostas diretamente e algumas das lições que nós aprendemos através desta lição. O título da nossa lição nesta semana é Israel à prova. Na nossa introdução, que a primeira parte nos diz, Deus não se deixa escarnecer, segundo Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Aí, nesta notinha inteira, ela fala especialmente do nosso proceder em momentos de prova, em momentos de dificuldade. Diz que é no momento do conflito que se mostra quem realmente nós somos. E se nós queremos ser verdadeiros filhos de Deus, no momento do conflito, vai se ver se nós somos verdadeiros filhos de Deus, se nós somos firmes aos princípios que Deus tem nos dado. É no conflito onde nós vamos mostrar as cores, as nossas cores, se nós estamos realmente de parte de Deus. É por isso que nós precisamos diariamente ter essa comunhão íntima com Deus, para que no momento da prova nós possamos estar firmes. Porque se hoje, onde não tem conflito, talvez não estejamos em uma prova grande, não somos firmes em amar, em obedecer a Deus e aos seus mandamentos, então será muito difícil em momentos de prova. Agora, na primeira pergunta nos diz, quando o anjo do Senhor apareceu a eles, como ele começou sua mensagem ao povo? O versículo de Juízes, capítulo 2 e o versículo 1, nos diz que subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então o Senhor tinha prometido que nunca invalidaria a sua aliança com eles, e ali ele começou a mensagem mostrando que ele tinha tirado eles do Egito, que ele os tinha libertado e os tinha trazido àquela terra que ele tinha prometido. Na explicação, na pequena nota que tem na nossa primeira pergunta, resumindo, está mostrando como Deus é amoroso e é misericordioso. E que como ele deseja que nós, quando o sirvamos, que possamos servi-lo de todo o coração, de boa vontade, com alegria, não de má vontade, não como se fosse uma carga, não com tristeza, mas voluntariamente com alegria. Ali também nos mostra que Jesus é o nosso melhor amigo e ele espera que quando nós o adoremos, possamos receber dele a sua bênção, o seu conforto e que ele possa nos encher de alegria e de amor, né? Então tudo isso nós podemos, se nós nos unimos a Jesus, se meditamos em tudo que ele faz por nós todos os dias, com certeza iremos a servi-lo com amor e com alegria. Vamos para a segunda pergunta. Promessas e desobediência. Na segunda pergunta diz assim, em que condição as promessas do Senhor foram baseadas? Juízes capítulo 2 e o versículo 2 nos diz, e quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Então, em que condição as promessas do Senhor foram baseadas? Ele deu uma condição, toda promessa tem condição. Então, ele disse que eles não deveriam fazer acordo com os moradores daquela terra. Como o povo cumpriu com essa condição, na realidade não cumpriu com a condição, porque o versículo está dizendo, não obedecestes a minha voz. E o Senhor então pergunta, por que fizestes isso? Porque na realidade a misericórdia e o amor de Deus é muito grande. O povo não tinha excusa para fazer isto.
Na notinha da pergunta número 2, também o Senhor mostra aqui que Deus ordenou a Moisés que não fizesse nenhuma aliança com os habitantes daquela terra, para que eles não fossem enredados nela. Mas eles deviam destruir seus altares, eles deviam destruir os seus ídolos, quebrar suas imagens, também destruir os bosques onde eles adoravam aqueles ídolos, porque tudo aquilo podia ser uma tentação para eles. E como diz, não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Então, o Senhor mandou destruir todos esses altares para que eles não tivessem a tentação de adorar também a outros deuses, a outros ídolos. Passamos para a nossa pergunta número 3. Por causa da falta de adesão dos israelitas a essa condição, o que não aconteceria aos cananeus daquele ponto em diante? E o que os grupos pagãos de pessoas se tornariam para Israel? De Juízes capítulo 2, versículo 3. Assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos olhos, e os seus deuses vos servirão de laço. Então, por causa da falta de adesão dos israelitas a essa condição, o que não aconteceria aos cananeus daquele ponto em diante? Ou seja, o Senhor não lhes daria mais a oportunidade de expulsá-los realmente, porque na verdade não é que Deus não queria expulsar, é que eles não quiseram fazer a sua parte em expulsar essas nações, senão que fizeram uma relação com essas nações, das quais o Senhor tinha dito, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Então o Senhor disse, bom, já que vocês não querem expulsá-los, eu também não vos ajudarei a expulsá-los. Eles ficarão no meio de vós. Mas o que os grupos pagãos de pessoas se tornariam para Israel? Aí diz, serão como espinhos nos vossos olhos, e os seus deuses vos servirão de laço. Nós vemos na história de Israel que sempre, quando o povo de Israel servia a outros deuses, quando era tentado por causa dessas nações a fazer as coisas que Deus não se agradava, quem acabava perdendo era o povo de Israel, recebendo a maldição do Senhor, pois os seus inimigos vinham, os destruíam, lhes roubavam tudo que eles tinham. Muitas vezes, muitos dos jovens, dos adultos eram mortos pelos seus inimigos, tudo por causa de que o povo de Israel tinha feito aliança com essas nações com as quais o Senhor tinha dito, não fareis aliança com os moradores dessa terra. A nossa notinha também nos fala assim, o Senhor misericordiosamente colocou diante do seu povo os terríveis resultados que se seguiriam à associação com os cananeus idólatras. Mas se não os expulsardes, os habitantes da terra de diante de vós, então acontecerá que aqueles que deixardes deles permanecerem serão espinhos em vossos olhos e espinhos em vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Então o Senhor mostrou os resultados que eles teriam. Lamentavelmente, o povo de Israel não obedeceu a essa condição que o Senhor tinha dado. Os israelitas, na última parte da nota, os israelitas renderam apenas uma obediência parcial ao comando de Deus, e por muitas gerações foram afligidos por um remanescente da nação idólatra que foi poupada, como os profetas haviam predito, como espinhos em seus olhos e espinhos em seus lados. Vamos para a pergunta número 4. Que efeito essa mensagem teve sobre os israelitas? Juízes capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: E sucedeu que,
Falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Quando o povo de Israel ouviu que o Senhor não mais os ajudaria a expulsar aquelas nações, então o povo, o que ele fez? Ele levantou a sua voz e chorou, né? Aqui na nossa notinha nos diz, mas há também aqueles que seguem obstinadamente em seu próprio caminho. O Senhor lhes diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, quando vierem os tempos de refrigério da presença do Senhor. Em outras palavras, aqui quando nós vemos o que está nos dizendo o Senhor e a lição que nós aprendemos, é que se nós temos falhado, como o povo de Israel falhou, deixando muitas vezes, permitindo que coisas erradas façam relação da sua vida, aqui o povo, quando viu o terrível resultado do que aconteceria, tendo se separado de Deus, levantou a sua voz e chorou. Eu acredito que se choraram é porque se arrependeram. E é isso que está falando a nossa notinha aqui. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, essa foi a lição que nós aprendemos desta pergunta. Devemos nos arrepender e nos converter, mesmo que tenhamos falhado. O Senhor ainda nos chama para que nós possamos nos arrepender. Vamos para a pergunta número 5. Se um indivíduo ou um povo está fazendo mal e continua nesse estado de espírito, o que pode ser esperado do Senhor? Jeremias, capítulo 18, versículo 9 e 10, diz assim: No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Então a pergunta novamente é: se um indivíduo ou um povo está fazendo o mal e continua nesse estado de espírito, o que pode ser esperado do Senhor? Segundo este primeiro versículo que nós vemos aqui, o Senhor diz, me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Deus não pode cumprir com as suas promessas quando o seu povo não cumpre com as condições que o Senhor lhe colocou. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 12 e 13, também nos diz da seguinte maneira: Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, nós vemos aqui algo muito interessante. Mesmo se nós tenhamos em algum momento feito o que é certo, mas depois, confiando na nossa justiça, fazemos o que é errado, Deus não contará o certo que nós fizemos e o que vai contar é o errado que fizemos no final. Da mesma maneira, se uma pessoa fez o errado, viveu uma vida errada no passado, mas ela se converter, se arrepender, o Senhor também não terá em conta os seus pecados do passado e então ela será poupada, ela viverá por causa dela ter se arrependido, se convertido e se afastado do pecado. Então, o que Deus nos quer dizer nesta pergunta é que devemos, se estamos fazendo o que é certo, se estamos nos caminhos do Senhor, permaneçamos firmes, não nos desviemos, não voltemos para trás. E aqueles que estão vivendo uma vida errada, Deus está dando uma chance.
arrependamo-nos, né? Se temos algum pecado que estamos fazendo, alguma coisa errada, o Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Vamos agora para a nossa pergunta número 6. Quão permanentes são as decisões de Deus a respeito da humanidade? O que ele faz em suas interações com pessoas e nações? Vamos ver um versículo em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, que nos diz: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E aqui está tudo o contrário da pergunta anterior, né? Se a pessoa estava fazendo o bem e se pensar em fazer o errado, o Senhor se arrependia do bem que ele fazer. Agora é o contrário. Agora o Senhor está dizendo que se a pessoa estivesse fazendo mal, mas ela se arrepender e se converter, o Senhor também se arrependerá do mal que pensava fazer-lhe. Então a nossa pergunta dizia: quão permanentes são as decisões de Deus a respeito da humanidade? Ela é permanente a ponto dele cumprir a sua palavra. Ou seja, se a pessoa está no caminho certo, ele cumpre a sua palavra. É permanente. Mas se a pessoa fizer o mal, também ele cumpre o mal que ele pensa fazer. Mas ele só se arrepende no momento em que a pessoa também se arrepender do seu mau caminho, se converter e se afastar do seu pecado. O que ele faz em suas interações com pessoas e nações é o que nós já vimos, né? Se a pessoa se arrepender e se converter, o Senhor, logicamente, pensará em desviar o mal que ele pensava fazer. Vamos para a nossa pergunta número 7. Quando um pecador se arrepende genuinamente, como o Senhor mudará seus planos para ele? Vamos ver Ezequiel capítulo 33, versículo 14 até o versículo 16, que nos diz: quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar justiça e juízo, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá, diz a palavra do Senhor. Então, quando um pecador se arrepende genuinamente, como o Senhor mudará seus planos para ele? Foi bem clara a palavra do Senhor. Não morrerá, antes viverá. O Senhor lhe dará a oportunidade de ter vida, e nós sabemos que a vida que realmente ele promete é a vida eterna. Quero ler uma partezinha da nossa nota que diz assim: Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 32. E novamente, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso está em Lucas 15, 7. Não crê você nessas preciosas palavras? Não as recebe em seu coração? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Que maravilhoso é esse nosso Deus, que está disposto a nos perdoar apesar dos nossos pecados, das iniquidades que temos nós cometido. Aqui o título da nossa lição era Israel à prova.
né? Ele foi colocado à prova. No entanto, em certos momentos, Israel, vários momentos, na verdade, ele caiu em pecado, não cumpriu com a condição que Deus deu, mas, no entanto, aquele povo, quando se arrependia, o Senhor também se arrependia do mal e lhes dava um libertador. Assim também Deus quer nos libertar das consequências do pecado. Por isso é tão bom que nós vamos a Ele em arrependimento, humilhando-nos diante da sua presença e confiando no seu amor. E como vimos em certa pergunta também, vamos servir a Deus com alegria, vamos a servi-lo com amor, porque tudo que Ele faz para nós é com amor. Ele nos está oferecendo o seu perdão de graça. Ele está dizendo, buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo. Devemos buscar ao Senhor e Ele está de braços abertos nos esperando para nos dar o perdão se nós nos arrependemos e nos convertemos de coração. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que possamos entregar novamente a nossa vida a Ele, que possamos nos humilhar na sua presença, nos arrepender e desta maneira receber esse perdão e essa vida maravilhosa que Deus quer dar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.